Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declaro aberta a 93ª sessão ordinária virtual realizada pela primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 22 de dezembro de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Gugel, doutor Carlos César Quadros Pierre, procurador do Estado, doutor Matheus Gena Neto, e o advogado da parte, doutor Alexandre Araújo Albuquerque. Presente Secretaria dos Trabalhos, a senhora Ana Maria Ribeiro. Não teremos hoje a indicação, né, de resoluções ou despachos que devem constar em ata, e já passo a palavra à secretária para fazer a leitura da 92ª sessão ordinária, para posterior aprovação. Com a palavra, Ana Maria. Bom dia a todos. Ata da 92ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará no ano de 2021, aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do CRT e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 92ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do CRT, do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Foram aprovadas as resoluções e a ata. Peço licença para passar para a ordem do dia, presidente. Não. Ordem do dia. Processo de recurso número 4041 de 2018, auto de infração 2018, 09850. E também o processo 4070 de 2018, auto de infração 2018, 09848, ambos da empresa multicomercial e importadora. Ambos também relatados pela conselheira Mônica Maria Castelo. E a decisão também é a mesma para os dois. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso ordinário em virtude da desistência do contribuinte ao recurso interposto, ao aderir à Lei número 17.771 de 2021, o Programa de Recuperação Fiscal, refis, nos termos do primeiro artigo, no primeiro parágrafo do artigo 9º da referida lei. O valor do crédito tributário lançado foi recolhido conforme consultas aos sistemas corporativos da Cefaz. Decisão ratificada em manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2110 de 2019, auto de infração 2019 00795, recorrente de Sina, Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Tabaco. Recorrido Seju. Relator, conselheiro José William Falcão de Souza. Decisão. Resolvem os membros da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário e, por voto de desempate da presidência, negar-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória exarada na instância singular. Decisão conforme o voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral em sessão do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Votaram pela improcedência da autuação os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Fernando André Martins Teixeira. Registre-se que a Câmara não tem competência legal para apreciar a alegativa da parte no que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada,
em face do disposto no artigo 48, parágrafo 2º, da Lei nº 15.614, de 2014. Processo de recurso número 717, de 2018, auto de infração 2017, 22262, recorrente, Cautec Transporte de Cargas e Contêineres, Limitada. Recorrido, Seju. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário interposto e, na sequência, por unanimidade de votos, acatar a proposição do conselheiro relator e converter o curso do julgamento em realização de perícia, para que sejam atendidos os seguintes quesitos. 1. Verificar se houve registro de selo fiscal de trânsito nas notas fiscais elencadas na autuação, constantes das planilhas anexas às folhas 8, das folhas 8 a 84 dos autos, antes da ciência do contribuinte, no termo de intimação número 2017-13257. 2. Averiguar se as notas fiscais em questão foram escrituradas no SPED-EFD, procedimento efetuado também antes da ciência do contribuinte, no termo de intimação já citado. 3. Verificar se o ICMS incidente, se for o caso, foi recolhido no prazo legal ou anteriormente ao início da fiscalização, nos moldes dos itens anteriores. 4. Analisar, a partir das planilhas de folhas 8 a 84 dos autos, se o valor total das operações nelas indicadas está em consonância com o valor apontado como base de cálculo, que é de R$ 2.303.608,28. 5. Por último, apresentar as planilhas que indiquem o seguinte. 5.1. Valor pertinente às notas fiscais que não foram seladas, não registradas na EFD e nem teve o imposto devido recolhido. 2.2. 5.2. Valor referente às notas fiscais que não foram seladas, mas foram registradas na EFD e o imposto devido foi recolhido. 5.3. Notas fiscais que foram seladas. 5.4. Observar sempre que todas essas situações devem ter ocorrido antes da fiscalização. Decisão conforme o voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária e contrária à manifestação oral em sessão do representante da Procuradoria-Geral do Estado. É isso, presidente. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Senhor presidente, é só uma coisa simples. O processo, Ana Maria, o terceiro processo de Sina, Indústria e Comércio, o número do auto é 2019-00795. Antes da barra, está colocado 1, mas é um 2, porque está identificando que a operação é no trânsito de mercadoria. Obrigada, conselheiro. E outra coisa, o meu Souza é com Z, só isso, trocar o S pelo Z. Só duas coisinhas simples. Desculpa eu não ter avisado com antecedência. Obrigado, doutor William. Mais alguma alteração, senhores, a ser feita na ata? Não havendo, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. Eu observei que a doutora Gabriela Costa, representante da empresa GVS Sport, está na sessão, e logo após análise, discussão e votação do processo da nossa refrigerante, faremos também a discussão, análise e votação dos processos em que a senhora é a representante legal. Seja bem-vinda à primeira Câmara de Julgamento. Obrigada a todos. Senhores, dando prosseguimento, anuncio o processo de recurso, a 93ª sessão virtual, do dia 22 de dezembro de 2021, primeiro processo da pauta, processo de recurso de número 4626, de 2017, auto de infração 2017-09906, em que é recorrente nossa, refrigerante e célula de julgamento, recorrido ambos. Relator, doutor Carlos César Quadros Pierre, a indicação de parcial procedência em primeira instância, e a assessoria processual tributária também sugere
a parcial procedência. Para ostentação oral do processo anunciado, presente aqui o doutor Alexandre Araújo Albuquerque, que no momento oportuno também concederei a palavra para a defesa e os argumentos a serem apresentados. Doutor Carlos César Quadros Pierre, com a palavra para início do relato. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, conselheiras, doutora Ana Maria, sua secretária, doutor Alexandre Albuquerque e a outra, doutora Gabriela. Bom dia. O processo da Nossa Refrigerantes Limitada, se refere ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, com a imputação de deixar de escriturar na FD nota fiscal de entradas. Foi aplicada o 123.3G ao caso em questão. O contribuinte tomou ciência do auto de infração em junho de 2017. A defesa do contribuinte alegou que faltavam, que na realidade foram escrituradas no livro de entradas. Contudo, por uma razão do sistema que só permitia a inscrição de até 6 dígitos, e algumas notas tinham mais de 6 dígitos, ficou incompleto, certo? E pede uma perícia para a verificação desse fato. Fala também que algumas notas não entraram porque houve a recusa do material, que não há prova da entrada, ou seja, que a acusação, como é falta de escrituração, deixar de escriturar na FD entrada, deveria haver a prova pelo ofício de que eles receberam essa mercadoria, e tece vários comentários sobre a multa aplicada, que não deve ser ela e que ela tem natureza confiscatória. O julgador de primeiro grau entendeu pela perícia para ver a questão dos dígitos. E, realizada a perícia, ele entendeu que realmente, a perícia constatou que realmente havia algumas notas nesse sentido e reduziu a base de cálculo do lançamento, excluindo alguns. Certo? Baixou, senhores. Ok. Foi feita a perícia, o julgamento acatou e manteve o lançamento com a aplicação do 123.3G. O recurso, o contribuinte, ele vem com novas alegações. Primeiro, ele alega a decadência do período, tendo em vista que só tomou ciência em junho de 2017 e se refere desde janeiro de 2012 o lançamento. Ele afirma também que insiste que há falta da comprovação da infração, ou seja, que não foi provado que as mercadorias devem entrar na empresa. Repete a questão dos dígitos, mas ele também traz novos pedidos, que as notas fiscais não entraram a recusa, que não foi tratado na perícia anterior, certo? As notas fiscais não destinadas a recorrente, ele traz uma listagem de notas que ele não reconhece, como direcionadas para ela. Fala também sobre operações canceladas, e traz uma listagem pequena sobre algumas operações canceladas, e fala também do termo de acordo 787/2017, certo? Que dispensa a escrituração de retorno de vasilhames, e que muitas dessas mercadorias eram vasilhames. Então, dentro dessas alegações, ele pede uma nova perícia. O parecer, por sua vez, ele afasta ao pedido de perícia, dizendo que, apesar das alegações, o contribuinte não traz elementos que indiquem, certo, a veracidade dessas alegações, e ele faz o cálculo, e ele sugere a aplicação, no caso aqui, ao 123.8L, 2%, limitado a 1.000 FIIs. E já apresenta aqui que, caso não for realizada a perícia, claro, e se entender pelo 123.8L, o crédito tributário fica em 70.520,40. Ressaltando, senhores, que eu acho que eu esqueci de falar, que o auto de infração pelo 123.3T deu 43.307.628, que após a perícia realizar o julgamento de primeiro grau, ele baixou para 41.314.456. E pelo 123.8L, ele baixaria para 70.520,40. É isso, senhores. Qualquer dúvida, eu posso esclarecer, mas esse é o relatório sucinto. Obrigado, doutor Pierre.
Da forma regimental, passa a palavra ao Procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Ana Maria, nossa secretária, doutor Alexandre Albuquerque, mais uma vez aqui conosco, seja muito bem-vindo. Bem, me parece que esse processo não vai demandar muito esforço por parte do doutor Alexandre, não. Trata-se da falta de escrituração de nota fiscal. Como muito bem relatado pelo doutor César Pierre, foi realizada a perícia, conforme havia solicitado a recorrente, algumas notas fiscais foram retiradas do auto de infração, foram excluídas, porque verificou-se que havia coincidência, sim, de escrituração, era só erro na digitação ou no número de dígitos da nota fiscal. A empresa recorre e sustenta novamente que ainda existiria situação desse tipo, que não teria sido identificado com a perícia, e argue também a decadência. Quanto à decadência, me parece que não se aplica a decadência, porque tratando-se de cumprimento de uma obrigação tributária acessória, o prazo decadencial se inicia sempre no exercício seguinte àquele em que os fatos teriam ocorrido. E, portanto, dessa forma, não seria possível a aplicação do 150, parágrafo 4º, seria de 173, inciso 1. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Restaria, então, o argumento trazido pela recorrente, é que seria em relação às notas fiscais de retorno, que haveria um termo de acordo em que tais notas fiscais não seriam obrigadas à escrituração. Bem, me parece que esse termo de acordo, segundo informações, não tive acesso aos autos por conta do problema do Evdrive já relatado, mas nos parece que essa questão a consultoria já analisou e não há elementos que comprovem esse termo de acordo. E, finalmente, tem a questão da sanção, da penalidade a ser aplicada. A Procuradoria tem se manifestado sempre, sabe que sai perdedora nesse quesito, mas insiste porque é insistente mesmo, que é a aplicação da sanção em vez do 3G, a Procuradoria entende que deve ser aplicada a 3G, mas sempre sai perdedora porque essa Câmara e também o CONAT têm se posicionado pela aplicação do 8L, que é uma penalidade limitada a 2%, limitada não, é uma penalidade de 2% limitada a 1.000 FIIs. Né? Então, me parece que, nesse caso, aquela sanção que chegava a valores elevadíssimos reduz-se para valores talvez aí muito pequenos, que talvez não seja nem interesse da empresa recorrer, não sei. Mas o fato é que a Procuradoria, como disse anteriormente, se manifesta sempre para a aplicação do 3G. Em breve síntese, é esse o entendimento da Procuradoria. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Alexandre Albuquerque para a sustentação oral do processo em análise. Antes de tudo, um Feliz Natal a todos, né? Acredito que não nos geremos mais até lá e que 2022 também seja um ano produtivo para todos nós e que a pandemia vá-se embora, né? Nós que estamos aqui conseguimos passar por ela. Então, um bom dia a todos aí, em especial presidente, relator, doutor Matheus, procurador querido, e apesar de causídico e defensor da parte adversa, sempre justo nas suas defesas, né? Como até adiantou o doutor Matheus, você acha que a gente tem pouco a acrescentar a essa discussão. Esse não é um tema novo para a própria nossa refrigerante. Esse é um tema já recorrente em todos os outros julgados sobre esse tema
houve essa reclassificação. Em todos os outros julgados também nós avaliamos que, mesmo tirando as notas de retorno de vasilhame e etc., você tinha um esforço enorme, mas acabava parando nos 2% que dava as 1.000 FIIs. Então, que não se mostrava eficaz uma perícia para sair reduzindo de 43 para 40, para 39, para 38, para 30, que não ia baixar de 70. Em todos os outros também a gente acabou, inclusive, liquidando esse saldo remanescente das 1.000 unidades de referência. Então, é isso. O tema da reclassificação nos parece já ser, em certa medida, um entendimento consolidado dessa Câmara, e acho que não vale a pena a gente estar aqui gastando o verbo, né? Vamos gastá-lo para nos congratular dentro em breve. Então, é isso, conselheiro. A gente reitera a necessidade de reclassificação da penalidade do 123.8L, que totaliza exatamente o montante proposto no parecer de R$ 70 e poucos mil reais de multa. E eu agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor Alexandre Albuquerque. Processo em discussão. Doutor Carlos Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que nós já debatemos muito essa questão, não vou mais debater a questão da multa a ser aplicada, né? Que eu tenho entendimento também pelo 123.8L. Mas aqui duas questões, certo? Primeiro, eu afasto a nulidade por ausência de prova das entradas. A fiscalização trouxe todos os elementos, certo? Que constavam no sistema, e ele não precisa provar que a empresa recebeu, é uma presunção. Então, se consta no sistema e ele não escriturou no SPED, ele tem que afastar. Então, afasta essa nulidade, ou afasta também a decadência por tratar-se de obrigação acessória. Tendo em vista que sessão presencial, online, mas assim, de forma presencial, o procurador renunciou ao pedido de perícia, eu entendo, no caso aqui, pela aplicação do 123.8L, nos termos do parecer, com o resultado já fixado também pelo parecerista. É só isso, senhores. Entendo que não cabe maiores discussões. Obrigado, doutor Pierre. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão adicional referente ao processo que está aqui em pauta? O silêncio indica que não. Doutor Pierre já manifestou seu voto, afastando a nulidade, a decadência, e destacando aqui que, em sessão, a renúncia, né, de uma nova perícia, pelos pontos aqui apontados. Eu vou colher os votos individuais, doutor Alexandre, porque, apesar de seja uma decisão reiterada, inclusive da Câmara Superior, existem alguns conselheiros ainda que mantêm, né, a decisão do 103G. Doutor Pierre, né, já se manifestou, o 8L. Colher aqui os votos dos conselheiros. Na sequência, doutor William Falcão. Senhor presidente, acompanho o voto do conselheiro relator. Doutora Helena. Senhor presidente, como eu sempre tenho me manifestado, eu entendo aqui pela aplicação do 123.3G por ser a específica para a falta de escrituração no nosso caso de entrada. Ok. Doutora Mônica. Com a primeira divergente. Doutor Pedro Jorge. Com o relator, presidente. Doutor Felipe Amaral. O relator, presidente. Então, esta Câmara, com relação às preliminares, conselheiras, acompanha o relator, né? A decadência, a nulidade e a renúncia ao pedido de perícia, somente na penalidade, aqui a divergência. Então, por maioria de votos, esta Câmara conhece do recurso ordinário, dar parcial provimento para, na verdade, confirmar a parcial procedente, entretanto, com outros argumentos, né? Inclusive
outro fundamento, que no caso a aplicação da penalidade do CM380L. Esta decisão, agradeço a participação do doutor Alexandre aqui conosco nesta sessão de julgamento, acredito que não nos veremos ainda esse ano, né, que se encerra agora. Um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e que provavelmente no próximo ano estaremos presencialmente, né, aqueles que permanecerão no contencioso, teremos a oportunidade, acredito, de nos encontrarmos. Eu que agradeço também, e já que o presidente topou, só para tomar a liberdade, presidente, eu diria que gostei das audiências virtuais, viu? Acho que todos os advogados que não estão na própria cidade, eles têm aprovado esse modelo. Acho que mostrou que não compromete o direito, o exercício do direito de defesa das partes representadas. E se eu puder ajudar em algo, que as sessões sejam ao menos mistas, que parte possam ser virtuais, que parte possam ser presenciais, que vá para Fortaleza tomar banho de praia lá em Iracema, e não ficar discussando sobre o processo, não é isso, doutor Matheus? Vamos levar o conhecimento da nova... E aqui tem a vantagem de não ter tubarão, viu, doutor? Eita! Doutor Alexandre, boas festas, bom Ano Novo. Para todos nós. Revê-lo, tudo de bom. Tá bem. Um forte abraço a todos. Até logo, gente. Abraço. Senhores, vamos dar prosseguimento à nossa sessão de julgamento. A doutora Gabriela Clemente, aqui já conosco, seja bem-vinda. Como já foi anunciado, nós temos 6 processos da GVS Esporte Nordeste Indústria e Comércio Limitada, os 2 processos da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre e 2 processos do Dr. Felipe Amaral e 2 processos do Dr. Pedro Jorge Medeiros. Processos 3587-2019 e 3589-2019, Dr. Pierre. Processos 3590 e 3591, relatoria do Dr. Felipe. E 3595 e 3597, 2019, Dr. Pedro Jorge Medeiros. Fiz uma análise prévia aqui, a matéria é a mesma, né, a penalidade indicada, o 123.8D. Acredito que os argumentos de defesa também são semelhantes aos processos. Eu indago aqui a doutora Gabriela se os processos podem ser apreciados em conjunto, se há alguma objeção. Doutora Gabriela. Bom dia a todos. Senhor presidente, nenhuma objeção. Inclusive, nós temos processos amanhã também da mesma natureza, mesma matéria, igual defesa. Se todos estiverem de acordo e a gente pudesse transformar em uma única pauta, eu acredito que não teria problema. Para mim, não sei para os senhores. Isso foi ventilado, doutora Gabriela, mas, infelizmente, amanhã nós temos a última sessão, né, e temos algumas formalidades ainda a serem cumpridas. Então, teremos, sim, a sessão de amanhã, considerando que teremos que encerrar também o mês, né, o exercício e também a nossa última sessão do ano. Então, pensamos nisso, mas faremos amanhã, mesmo considerando, né, que a matéria é a mesma, mas isso foi ventilado. Então, amanhã estaremos, com certeza, aqui apreciando, acredito, de uma forma mais célere, né, porque a matéria, pelo que já foi mencionado, é comum aos demais processos. Doutor Matheus Viana, procurador do Estado, alguma objeção da análise em conjunto dos processos? Não, senhor presidente, não. Ok, então, doutor Pierre, o senhor está aqui é o primeiro da lista aqui, considerando o seu relato muito objetivo, então, eu vou pedir que o senhor passe. Considerando que o doutor William não tem nenhum. Também, né? Hoje. Então, como já anunciado, os processos, né, relatoria do Dr. Pierre fará o relato do processo e os demais conselheiros, ao final da fala do Dr. Pierre, vou pedir para que faça alguma observação ou alguma consideração, se houver alguma divergência ou algo a acrescentar ao relato do Dr. Pierre. Com a palavra, Dr. Pierre, para relato do processo.
obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, conselheiras, nesta operação, a empresa sofreu, vou fazer alguma explicação, 41 autos de igual teor. Para cada DANF foi feito um auto de infração. Foi imputado ao contribuinte a multa de 200 FIIs presente no artigo 123.8d, certo de R$ 852,14. Tendo em vista que a fiscalização entendeu que o contribuinte estava conduzindo mercadoria com DANF, sem as exigências do artigo 206, incisos 2 e 3 do decreto, do regulamento do ICMS, entendeu, portanto, que esses documentos seriam inidôneos, já que faltava a expressão frete incluso no preço da mercadoria. A defesa, sucintamente também, senhor presidente, ela alega nulidade por falta do dispositivo infringido, antes que são clara, a falta de indicação por prazo do recolhimento, que não foi dado, numérico que a nota é idônea, já que se comprova que o frete está incluso no preço da mercadoria, e tece muitas considerações sobre a falta de necessidade da multa, a desproporcionalidade. O julgamento entendeu pela procedência do auto, afastando todas as alegações de nulidade numérico. No recurso, a contribuinte ela traz novas alegações, ela repisa o que alegou, mas ela repete que o pedido de nulidade, ela entende que esse erro é sanável, que a nota, portanto, não seria inidônea, não descaracteriza, que está comprovado, inclusive ela traz, na emissão de DANF, ela traz no sistema que lá tem que o frete é incluso na mercadoria, o preço do frete está incluso, o frete está incluso na mercadoria, né? Ela pede a nulidade de julgamento porque não apreciou todos os argumentos trazidos na defesa, e ela ele traz um argumento novo, ela entende que foi uma operação só e que, portanto, deveria ser uma única multa para todos os 41 autos de infração, né? O parecer, ele afasta todos os argumentos, né, e entende pela procedência da autuação. Aqui eu vou fazer a observação que o presidente diligentemente providenciou que nós tomássemos conhecimento dos processos julgados nesse mês também pela terceira e quarta Câmara desses autos. A terceira Câmara e a quarta Câmara, as duas câmaras entenderam nos processos que julgaram pela nulidade do auto de infração por falta de apresentação do termo de retenção da mercadoria. E é só isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Dando sequência, senhores, isso para os dois processos da sua relatoria, né, doutor Pierre? Isso, senhor presidente. Na realidade, okay, todos os processos são iguais, todos. Perfeito. Eu indago ao doutor Felipe Amaral se alguma observação foi feita ao relato do Pierre com relação aos processos da sua relatoria. Não, presidente. De fato, são a mesma matéria, da mesma autuação. A questão é que foram 41 autos de infração sobre o mesmo caso, né? Mas a defesa é a mesma, a fundamentação é a mesma, então se aplica perfeitamente aos dois casos da minha relatoria. Doutor Pedro Jorge, alguma observação foi feita nos processos da sua relatoria? Também não, presidente. Os processos são idênticos, viu? Os mesmos valores, idênticos mesmo, são iguais. Viu? Obrigado, doutor Pedro. Da forma regimental, passa então a palavra ao doutor Matheus Geno Neto, representante da PGE, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Pierre, sempre muito direto. Às vezes ele demora na sua fundamentação, nos seus argumentos, mas no relato ele é conciso. Muito bom. Doutora Gabriela, mais uma vez aqui conosco, seja muito bem-vinda. Mas me parece, né, presidente, que a doutora Gabriela não vai ter trabalho, não. Amanhã vai ser só participar também da sessão, só para nos brindar com sua presença. Doutora Helena, também, nossa próxima presidenta, né? Bem, a questão
da nulidade declarada tanto pela terceira quanto quarta câmaras em relação ao fato aí apontado é interessante. E um comentário rápido, ainda que rápido, aligeirado, eu acho que merece ser feito, é que no trânsito de mercadoria há determinadas situações em que o erro cometido pelo agente, pelo contribuinte, é possível de ser corrigido. Ele pode ser corrigido, ou pode ser esclarecido alguma dúvida a respeito daquela operação. Então, são erros relativos que podem ser, inclusive, corrigidos mediante retificação numa carta de correção, etc. No caso em questão, trata-se de declaração de idoneidade do documento fiscal, porque o documento não conteria aí, não estaria incluso no valor do documento, o valor do frete. Aí a declaração de idoneidade. Ora, mas essa questão poderia ser resolvida se fosse esse fato mesmo em si, e a empresa vem aos autos e diz, não, o frete já foi incluído no preço da mercadoria, está incluso, portanto, essa infração ela é indevida, não houve essa infração. Mas, independente disso, o fato é que era um erro passível de correção. Essa é a razão pela qual, né, a terceira e quarta câmaras resolveram, então, dizer, nesse caso em que o erro é possível de correção, é possível esclarecimento, há necessidade de lavratura do termo de retenção. Com o termo de retenção, há um prazo que se dá a fim de que esses elementos todos sejam esclarecidos ou retificados, se for o caso. Bem, não foi o caso. A fiscalização não deu esse termo de retenção, não deu o prazo necessário para esclarecimento dos dados, razão da nulidade da ação fiscal. E sem mais delongas, senhor presidente, é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta também, pela nulidade da ação fiscal, pela inexistência ou falta do termo de retenção. É isso. Obrigado, doutor Matheus Vieira Neto. Passamos, então, a palavra à doutora Gabriela Clemente para a sua manifestação. Bom dia, presidente. Bom dia, secretária Ana Maria, que desde já eu queria agradecer, porque fui muito bem tratada. Hoje eu tive um contratempo. Infelizmente, ao sair de casa, uma tia me ligou porque estava com suspeita de estar tendo um AVC. E como tudo coopera para o bem, deu certo. O hospital é aqui, vizinho, regional, na frente do meu escritório. E graças a Deus a gente espera que não seja, tenha sido uma queda de pressão e tudo mais. Então, mas eu gostaria de agradecer pela sensibilidade. Eu falei com ela e ela me tratou super bem. Então, Ana Maria, que você encontre pessoas na sua vida que sejam para você como você foi para mim hoje. Porque eu acho que a gente planta e colhe. E a todos aqui presentes, meu muito obrigada. Conselheiros presentes, né, presidente. Eu costumo dizer que eu debutei aqui na terceira Câmara. E eu lembro que quando eu fui, eu fui com muito medo. Eu fiquei pensando assim, oh meu Deus, será que vai ser igual ao STF? Se eu me chamar de doutor excelência ou magnânimo, eu vou ser destratada? Primeira vez, né? Mas eu sempre encontrei bom atendimento, uma alegria muito grande e uma cordialidade. Inclusive, doutor Matheus, na sua fala, eu acredito que eu seja professor, né? Porque eu encontro algo de muito carinho em explicar, em mostrar a situação, independente do resultado. Mas explicando a situação para vocês, para que, já sabendo, né, do parecer favorável da PGE, mas apenas explicando para que os senhores possam entender a boa-fé da empresa, porque eu acho de extrema importância que isso seja demonstrado. A GVS ela é uma empresa que se localiza aqui no interior do estado do Ceará. E ela veio para o interior do estado justamente para propiciar maior número de empresas, de empregos nessa cidade, certo? Se não me engano, é Vaze Alegre. Não sei se os senhores conhecem. E aí, o que acontece? Ela vende produtos, ela fabrica itens de motocicletas, então, retrovisores, guidão, esse tipo de itens. Essas vendas, elas são realizadas muito mais para outras regiões do país. E também os insumos que eles adquirem são buscados, na grande maioria no sul,
no Sul não, perdão, em São Paulo, né? E aí o que acontece? Ele manda os caminhões para lá e esses caminhões eles vão vazios. Então, para melhorar a logística da empresa, já que o caminhão ele vai vazio, ele vai com o funcionário da empresa, o que é que ele faz? Ele reúne as vendas e coloca essas vendas no caminhão para que elas possam ir sem ele precisar cobrar o frete dos seus consumidores. Porque assim ele fica competitivo no mercado, mesmo estando localizado em uma região que não é muito de fácil escoamento dessa mercadoria. Então, é por isso que, de fato, a nota, no cabeçalho da nota, nós temos lá a presença do código 0, que diz que o frete é de responsabilidade, sim, do nosso cliente. O que acontece, o que deixou de ser feito foi repetir, não é deixar de informar, mas apenas repetir essa informação nos dados adicionais da nota com a seguinte frase, como manda a lei, que é o valor do frete está incluso no valor da mercadoria. Mas essa informação estava presente, sem deixar de desmerecer e tendo total respeito pela necessidade de respeitar, né, as obrigações acessórias. A defesa ela se baseou justamente nesses pontos de demonstrar, inclusive eu trouxe na defesa, eu sei que não vincula, uma decisão da terceira Câmara em um processo parecido, em que foram 101 mil documentos multados, dava uma multa de 61 milhões e foi transformada em uma única multa de 200 ofícios, justamente por ser uma mesma operação, digamos assim, o mesmo objeto e não trazer nenhum prejuízo ao erário. Mas, em primeiro ponto de alegação da defesa, veio pedindo, né, preliminarmente, a nulidade, baseada no artigo 831, parágrafo 3º, do decreto 24.569, que é justamente o que fala que quando existe um erro formal, passível de correção, que não implique na falta de pagamento da obrigação principal, que no caso havia sido paga corretamente, o fiscal deveria lavrar um termo de retenção dessa mercadoria, permitindo que em 3 dias, né, fosse dado o prazo de 3 dias para que o contribuinte realizasse essa correção. No entanto, ela não foi realizada e é com base nesse principal motivo, já sabendo do entendimento do doutor Matheus, que a defesa realiza, a defesa termina agora a minha sustentação oral, e agradeço a vocês e peço desculpa por algo, mas eu acredito que eu estou ficando tão bem, minha gente, que eu estou me sentindo tão confiante. Agora eu já falo assim, parece que eu falo com alegria. E depois vocês assistam, viu? Quando tiver um tempinho, minha defesa lá na terceira Câmara, porque, olha, minha gente, eu fui elogiada de tudo que é jeito. E eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu mereço? E deu tudo certo. Eu quero agradecer. Obrigado, doutora Gabriela. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão a ser travada, discutida? O silêncio indica que não. Então, vou colher os votos aqui dos senhores. No caso do doutor Carlos César Pierre, com relação a 2 processos da sua relatoria. Como vota, doutor Pierre? Senhor presidente, em primeiro lugar, parabéns à minha conterrânea aí, Gabriela. Eu sou do Crato, Gabriela. Parabéns pela sustentação oral e argumentação. E seus recursos, suas defesas também são muito bem feitas. Parabéns. Eu entendo, sim, senhor presidente, que o erro seria sanável, perfeitamente sanável, e deveria ter sido aplicado, sim, o disposto no artigo 831 do regulamento, um termo de retenção para correção. Então, eu entendo, sim, pela nulidade do auto. Doutor Felipe, os 2 processos da sua relatoria. Também, presidente, da mesma forma que o doutor Pierre aí. Acompanho. Doutor Pedro Jorge? Mesma forma, presidente, pela nulidade aí, acompanhando o doutor Pierre e o doutor Felipe. Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras, com relação ao voto dos relatores pela nulidade, por ausência do termo de retenção, com fundamento no artigo 831, parágrafo 1º e 3º do decreto 24.569/97, de acordo com a manifestação oral do doutor procurador. Não tendo nenhum voto discordante, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento para julgar nulo, modificar a primeira instância e julgar nulo o processo com fundamento no artigo 831, parágrafo 1º e 3º do decreto 24.569/97, decisão para os 6 processos da nossa pauta de hoje.
Agradeço a participação da doutora Gabriela, parabenizo também pela sustentação oral, e amanhã faremos, até porque já essa pauta foi publicada desde 24, 23 de novembro, e algumas formalidades, né, teremos que fazer e constar na pauta e na sessão de amanhã. Agradeço a participação, caso queira permanecer conosco, desejando já um Feliz Natal, próspero Ano Novo e maior participação nas nossas sessões de julgamento, né, do contencioso do Estado do Ceará. Parabéns. Eu posso agradecer mais uma vez? Sim, pode sim, doutor. Eu quero agradecer e peço desculpas pelas minhas falas, que são tão, assim, por vezes tão emotivas, mas eu acredito tanto que a gente tem que agir nessa vida com a profissão apenas como um instrumento, para que a gente tenha uma utilidade maior, porque senão seria só acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, dormir, acordar, trabalhar, ganhar dinheiro e dormir. E aí eu não acredito muito que isso aconteça. E também a época festiva, eu acho que eu estou muito emotiva. Então, peço perdão se eu falei algo a mais, mas eu quero desejar um Feliz Natal. Eu sei que a gente vai ter a próxima pauta amanhã, né? Mas eu não sei se todos vão estar presentes. Então, um Feliz Natal. Agradecer que todos estamos aqui com vida, passando por uma pandemia. Então, é sinônimo de que a gente ainda tem um caminho aí para trilhar e que a gente tem muito para fazer. E que Deus nos abençoe muito. Muito obrigada pela cordialidade. Eu sei que parece algo repetitivo, mas é tão importante, principalmente para quem está desse lado de cá. E eu agradeço mais uma vez a todos vocês. Obrigado, doutora Gabriela. A senhora fala com o coração. É Muito isso obrigado. mesmo. Senhores, assuntos gerais. Algum assunto a ser tratado, discutido nesta sessão de julgamento? Não havendo, vamos aqui apenas lembrar que amanhã teremos mais processo da GVS, a nossa última sessão do ano, última sessão de julgamento desta Câmara, nessa composição, né? Teremos ainda 27, 28 e 29, sessão na Câmara Superior, mas também uma oportunidade de encerrar nossos trabalhos. Nós temos que também, no último dia, fazer a leitura da ata, assinar, algumas formalidades devem ser cumpridas. Então, agradeço desde já, lembrando que amanhã, doutor William Falcão terá 2 processos dessa mesma empresa, doutora Antônia Helena Teixeira e doutora Mônica Maria Castelo. Então, de certa forma, todos participaram, ou vão participar com os processos dessa empresa, GBS Esporte, Nordeste Indústria e Comércio. Agradeço, até amanhã, se Deus quiser. Podemos encerrar a gravação. Está gravando, presidente.